Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o evangelista Ezequiel Saldanha, aqui do campo de Urupá, em Rondônia. É uma alegria poder, nesse momento, estar compartilhando aí este vídeo com vocês. E nesse momento eu gostaria de fazer aqui um resumo da nossa última lição da nossa escola bíblica dominical, onde nós vamos tratar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Nós tivemos, sem sombra de dúvida, um trimestre maravilhoso da nossa escola dominical, onde nós tratamos sobre o tema, a raça humana, origem, queda e redenção. Comentário esse que foi escrito pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, um exímio teólogo da Assembleia de Deus no Brasil. Nos presenteou com esse brilhante comentário. Foram lições maravilhosas nesse trimestre. Confesso para os irmãos que eu já estava com saudade de comentários como esses que nós tivemos ao longo da nossa escola dominical. Há muitos anos que eu venho lecionando em escola bíblica e pude realmente ter em mãos um trimestre maravilhoso de escola bíblica dominical. Como eu vou estar apresentando aqui para os irmãos apenas uma visão daquilo que eu, obviamente, quero compartilhar convosco acerca desta última lição, eu farei apenas uma abordagem geral de cada tópico. Eu não irei ler a lição na sua íntegra, apenas tecerei alguns comentários. Por isso, o irmão estude a lição aí durante a semana, para que você tenha sucesso na exposição de suas aulas. Nós vamos tratar, como eu disse aos irmãos, da nossa última lição, a lição de número 13, onde vamos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo, o título da nossa lição. Na lição de domingo passada, nós estudamos acerca de Jesus, o homem perfeito, Foi esse o título da nossa lição. Nós vimos algumas características que atestam a perfeição de nosso Senhor Jesus, mas quando nós vamos para as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que há um ideal de vida espiritual que nós, como servos de Deus, precisamos buscar. E esse ideal, ele está pautado em vários textos bíblicos, inclusive no nosso texto áureo, o texto principal da nossa lição, que obviamente é o texto que oferece o título para a lição. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo ele escreve dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui nós temos o ideal de homem perfeito, que a Bíblia Sagrada vai nos levar, nos conduzir. Ele vai dizer que até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, do ponto de vista humano, nós sabemos que é impossível nós atingirmos uma perfeição em seu sentido pleno, no sentido pleno da palavra. Por outro lado, nós vamos olhar para as páginas da Bíblia Sagrada e nós vamos ver que a exigência bíblica é de que nós devemos almejar esse ideal. Nós vamos ter inúmeras recomendações bíblicas que vai nos levar a querer este ideal de vida espiritual.
E um desses textos é esse aqui. Paulo, observe que Paulo começa dizendo até que, ou seja, existe uma busca, existe uma corrida para esse ideal, existe um propósito, um objetivo a ser atingido, né? Uma meta final a ser alcançada. E qual é essa meta? Essa meta é chegar a ser varão perfeito. Aqui na Terra, nós, como eu já disse, talvez esse seja um ideal extremamente difícil de ser alcançado, né? Difícil de ser atingido, mas é o ideal que nós temos que buscar para a nossa vida espiritual. É aquilo, ou é a exigência da Bíblia Sagrada para o ser humano. Pois bem, o texto base da nossa lição, nossa leitura bíblica em classe, conforme nós dizemos, ela está registrada aí no livro de João, no capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo de número 16. É o famoso diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? Um grande doutor da lei dos dias de Jesus. É um diálogo muito lindo, muito extraordinário, vale a pena estudar, que enriquece muito o nosso conhecimento quando nós olhamos para esse texto, né, de João, capítulo de número 3. Né? Então aqui está a base da nossa lição. Não irei ler esse capítulo, né? São vários versículos. Os irmãos, obviamente, irão estudar esse texto, buscar comentários bíblicos que abordam essa questão, porque vale a pena, né, aprofundar nesse texto que é riquíssimo, extraordinário, um dos diálogos mais belos que nós temos da Bíblia Sagrada. E como nós podemos fazer para atingir esse ideal? A lição vai trabalhar exatamente dentro dessa proposta. Nós temos um ideal de vida espiritual que é chegarmos à medida de Cristo, né? A medida de varão perfeito, né? Por intermédio de Cristo, né? E a Bíblia vai nos pautar alguns caminhos pelos quais nós temos que percorrer. E o primeiro ponto da nossa lição, que eu vou abordar hoje, nesse vídeo eu não irei comentar toda a lição, eu farei apenas um resumo desse primeiro ponto. Amanhã, permitindo Deus, falarei sobre o segundo ponto, né? Também resumidamente, obviamente. Tá bom? Então hoje comento apenas esse primeiro ponto de maneira resumida, de maneira breve, né? E amanhã, permitindo Deus, resumidamente também falo sobre o segundo ponto. Pois bem, como faremos para chegar nesse ideal, nesse objetivo? A exigência é alta, como eu disse, é elevadíssima, mas esse é o objetivo que o cristão ele deve pautar. Quando que começa essa corrida? Quando que começa esta objetividade? Em primeiro lugar, quando vem aquilo que Jesus disse para Nicodemos nesse capítulo, que é o novo nascimento. Exatamente o que trata o primeiro ponto da nossa lição, fala sobre o novo nascimento, né? E esse novo nascimento, ele advém, como Jesus disse, não da carne e também não do sangue. Esse novo nascimento, ele vem da parte do Espírito de Deus que gera no coração do homem. Em João, capítulo de número 1, versículo de número 12 e versículo de número 13, João escreve dizendo: mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E no verso de número 13, João vai dizer: aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, o que João está enfatizando aqui é o novo nascimento.
Esse novo nascimento, conforme está pautado aqui no primeiro item da nossa lição, ele advém para as nossas vidas não por meio da carne e nem por meio do sangue. Ele é um processo, ele é um ato gerador direto no coração do homem. E o que é esse novo nascimento? Esse novo nascimento, nós podemos dizer que é uma nova criação espiritual. É um novo ser espiritual que é gerado. Não é uma criação da carne, como Jesus disse para Nicodemos. É uma criação espiritual que é gerado dentro do homem. E Jesus vai dizer exatamente isso para Nicodemos. E é interessante nós entendermos isso, porque Nicodemos, sendo um grande doutor da lei, um exímio conhecedor da lei, ele vai até Jesus e ele diz a Jesus: nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. E Jesus vai dizer assim para Nicodemos: na verdade, te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que isso abalou o coração de Nicodemos. Tenho certeza, e a gente entende isso pelo texto bíblico, que isso causa um nó na sua mente que ele não consegue desatar esse nó sozinho. Ele fica confuso, porque Jesus está falando de novo nascimento. Jesus está falando de algo que Nicodemos conhecia muito bem. Nicodemos era um homem que conhecia muito bem essas questões, né? E todos nós conhecemos. Jesus está falando de algo que nós verdadeiramente conhecemos, né? Eu estou olhando aqui uma parte do meu esboço aqui, né, para poder falar para vocês, né? Então Jesus está falando com Nicodemos exatamente dessa questão. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A expressão nascer de novo, conforme aparece nas nossas Bíblias, na versão que nós usamos, ela também significa no seu original como nascer do alto, nascer de cima. Jesus estava dizendo para Nicodemos, e é o foco desse primeiro item, desse primeiro ponto, né, que nós não somos nascidos da carne, e nós também não somos nascidos do sangue. Jesus estava querendo dizer para Nicodemos que o ser humano, ele não pode experimentar o novo nascimento, o nascimento que vem de cima, o nascimento que vem do alto, simplesmente porque pertence a uma determinada instituição religiosa, ou simplesmente porque pertence a uma determinada nação. Eu tenho certeza que Jesus provocou em Nicodemos uma grande confusão interior, porque Nicodemos se julgava judeu, detentor das promessas de Abraão, portador de todas as bênçãos das alianças que Deus havia feito com Israel. Era fariseu, da seita mais rigorosa que existia em Israel, praticante de boas obras. E os fariseus acreditavam nesse conceito, né, de salvação por meritocracia. E Jesus agora vem dizer para Nicodemos que ele precisa nascer de novo. Nicodemos não compreende essa questão. Então, meus irmãos, o primeiro ponto, a primeira questão que eu vejo aqui, o que Jesus quer derrubar, né, tanto da mente de Nicodemos quanto da nossa mente, é que não
temos que ficar apegado às questões da meritocracia para ser salvo. Salvação não é por mérito. Salvação é obra genuinamente operada pelo Espírito Santo no nosso interior. Só o Espírito Santo pode gerar esta salvação, como nós veremos no próximo seguir. Se existe meritocracia na salvação, esses méritos têm que ser atribuídos a Jesus Cristo. Somente Ele. Somente Ele pode realmente. Então, Jesus fala para Nicodemos da salvação que vem de cima, né? Da salvação que vem do alto, né? Se nós queremos ir para o céu, nós temos que pensar em buscar da parte de Deus, né, a salvação, né? Apesar de Nicodemos estar apegado com essa salvação por meritocracia, por essa salvação baseada na religião, na religiosidade, nas tradições que os fariseus tinham, Jesus derruba todo esse preconceito. Aí nós podemos partir disso observando, para embasar a sua aula, né, de que a salvação ela não vem por mérito, citando Tito capítulo 2, versículo 11, quando Paulo escreve dizendo que a salvação vem por meio da graça, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós podemos ver também Efésios capítulo 2, versículo 8, onde Paulo também diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele vai dizer no verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação não se encaixa nessa questão. Então Jesus está quebrando paradigmas, Jesus está estabelecendo um novo conceito de relacionamento com Deus, para que possamos atingir. Nós podemos ainda citar Romanos capítulo 11, versículo de número 8, se eu não me engano, né? Como eu não estou tendo certeza, deixa eu olhar aqui para você, para não falar uma referência errada, né? Romanos capítulo 11, versículo de número 6, quando Paulo diz que se é pela graça, já não é pelas obras. Paulo está falando da salvação. E Paulo vai dizer no verso 6 de Romanos capítulo 11, que se é pela graça, já não é pelas obras. E ele diz assim, de outra maneira, a graça já não é graça. Então nós estamos falando de uma salvação que não existe méritos humanos. O único mérito que existe da parte do homem está na passividade de aceitar os méritos de Cristo. Então não há meritocracia do ponto de vista salvação. Também podemos citar Atos capítulo 12, né? Atos capítulo 12, deixa eu conferir. Atos capítulo 12, Atos capítulo 10, onde fala do centurião, deixa eu ver aqui, Cornélio, né? O centurião Cornélio, né? Que ele era muito religioso, era muito praticante de boas obras, mas Jesus quebra este conceito de salvação por meio da religiosidade, por meio das práticas das boas obras. Então, salvação, no primeiro plano, ela não existe mérito nem no sangue e nem na carne. Nem no sangue nem na carne, né? Essa salvação, ela é produzida exclusivamente por uma atuação do Espírito Santo no interior do homem. Somente o Espírito Santo pode produzir.
Prosseguindo com o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, nós vamos ver que Jesus provoca, como eu disse anteriormente, esse nó na mente de Nicodemos, e Nicodemos vai perguntar: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, poderia ele entrar novamente? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus vai responder para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus vai dizer aqui para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus vai dar mais uma revelação para Nicodemos acerca do novo nascimento. Aqui, o nosso comentarista aborda a questão do batismo. Ele traz à tona a questão do batismo nesta frase que se trata nascer da água. Apesar de, se você for pesquisar, estudar outros comentários bíblicos, né, comentadores conceituados, também conceituados, né, não menos que o pastor Claudio Odor, muitos deles vão dizer que esta expressão ela é um tanto enigmática, apesar de todos eles concordarem que pode ser aplicada essa questão do batismo aqui, a esta expressão, mas ela é bastante enigmática, né? Apesar de não ser errônea usar como base esse argumento de que nascer da água, Jesus estaria se referindo ao batismo. Mas nós temos que tomar alguns cuidados, né? Ser precavidos, porque podemos criar um paradoxo doutrinário dentro desse princípio. Porque ao longo da Bíblia Sagrada, como eu já disse, nós vamos sempre ter em mente essa ideia, né, de que o batismo ele não tem efeito salvador, né? O batismo ele não gera esse novo nascimento propriamente em si, né? Referindo-me simplesmente ao ritual do batismo, né? O ato ritualístico do batismo. Todos os textos que apontam para o batismo, o ato de crer sempre vem antes. Então, como o próprio comentarista ele vai dizer aqui, né, que o batismo em água ele só tem efeito salvador quando for recebido por fé, quando existir a fé envolvida. Porque senão podemos cometer o erro de algumas instituições, de algumas religiões que dão uma ênfase exacerbada para ao batismo, e a ponto de ligar o batismo à salvação. E nós sabemos que é até um pensamento totalmente contrário e repugnante nas páginas do Novo Testamento, né? Essa ideia de que qualquer ritual possa produzir dentro do ser humano salvação. Até porque eu acredito piamente que inúmeras pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, que sinceramente se arrependeram de seus pecados, talvez partiram para a eternidade sem ter tempo, né, de passar pelas águas batismais. Foram salvas, creram sinceramente se arrependeram de seus pecados, né, porque a salvação ela não está ligada a um ritual externo, né? Ela está ligada ao processo da fé, ao processo de crer em Jesus. E nós podemos citar isso em inúmeras passagens. Quando Filipe, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, está conversando com o eunuco, que eles encontram água pelo caminho, o eunuco pergunta: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? A primeira
indagação que Filipe faz para o eunuco é lícito, é possível, não há nada que impeça, desde que você creia de todo o teu coração. Então a fé, ela sempre está em primeiro plano. Então nessa questão nós temos que sempre abordar, né? O batismo, na verdade, ele é um testemunho público. Ele é um testemunho público, ele representa a morte, ele representa a ressurreição e também representa essa nova vida, né? Esse testemunho público de novidade de vida, né? Mas o que Jesus está ensinando aqui para Nicodemos não é que o batismo é parte integrante desse Novo Testamento. Jesus não está ensinando aqui, né, que o batismo é algo extremamente necessário para a salvação. Não é esta doutrina que Jesus está ensinando. Por outro lado, nós também não podemos prescindir, porque sabemos que o batismo é uma ordenança bíblica, é algo que foi ensinado por Jesus, que foi ordenado por sua igreja. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que também não levam a sério, parte para o outro extremo, que também é extremamente perigoso, né, de negligenciar o batismo. Negligenciar o batismo. E então nós temos que tomar muito cuidado, né, para não ficarmos ligados em nenhum dos dois extremos, né? A salvação ela é operada pelo Espírito Santo em nosso interior. E eu acredito que todo crente que sinceramente é salvo, ele almeja passar pelas águas do batismo. Por isso que o batismo, ele primeiramente é um ato de fé que é operado dentro de nós, né? Além de dizer aquele que é nascido pela água, né? Aquele que é nascido da água e do Espírito, né? O Espírito Santo é o agente principal em toda a doutrina da salvação. Em toda a doutrina da salvação, nós temos o Espírito Santo trabalhando na vida do pecador, né? Nós temos o Espírito Santo operando. Então, é preciso nascer do Espírito. É preciso nascer do Espírito. Em João 16, versículo de número 8, Jesus vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o agente principal nesse processo salvífico. É ele quem convence o mundo. Não é a nossa oratória, não é o nosso bom argumento, o nosso boa estratégia na elaboração de nossos sermãos. Não é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o agente principal, como diz o autor aqui. E é ele que vai provocar esse processo de regeneração, conforme está pautado aqui também, né? Como foi pautado pelo nosso comentarista, né? E regeneração, a regeneração, ela é a nova criação que o Espírito Santo realiza dentro de nós. A regeneração é esse processo de nova criação, né? É essa transformação, né, que o Espírito Santo realiza em nossa pessoa, né? E que nos transforma em nova criatura. Né? É como que se o Espírito Santo restaurasse a nossa natureza, né, conforme Deus a planejou desde o princípio da criação do homem. Né? É o processo de restauração da nossa natureza. Né? Porque a Bíblia vai nos mostrar em todas a sua totalidade, de que o homem, à parte de Deus, ele é pecador e é impossível que ele venha a se regenerar se não for por intermédio de um processo que parta diretamente do coração de Deus,
Então, o homem ele só pode se chegar a Deus por intermédio da regeneração. E a regeneração, somente quem pode produzir no interior do homem é o Espírito Santo. É por isso que Jesus disse para Nicodemos que o homem precisa nascer da água, o homem precisa nascer do Espírito. Então, é o Espírito Santo quem efetua esta obra no coração, do homem. E a parte de Cristo, a única coisa que reina em nós é esta natureza pecadora. É esta natureza que tenta dominar o ser humano, conforme está registrado por Paulo em Romanos capítulo 3, a partir do verso de número 9, conforme Paulo registrou em Romanos capítulo de número 7, a partir do verso de número 15, são essa natureza pecaminosa, Romanos capítulo 5, verso de número 12 a seguir, quando Paulo aborda muito essas questões da velha natureza que reina. Então, a parte de Deus não tem como, não tem como o homem experimentar esta nova salvação. É o maior milagre que Deus realizou, que o Espírito Santo pode realizar em favor do homem. É a restauração. É a restauração espiritual desse homem. É a regeneração de sua natureza. É o maior milagre que o homem pode experimentar. Quando Jesus fala desse mistério do novo nascimento, Jesus vai dizer para Nicodemos: o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Jesus está falando de mistério. A regeneração, ela é um mistério inexplicável. Você ver vidas sendo transformada pela ação do Espírito Santo é algo inexplicável, é algo que nós não temos como explicar, esta salvação que vem de cima, que vem do alto, é algo que nós não temos como explicar, não é? O Jesus está dizendo, olha, assim como o vento faz o que lhe bem deseja, assim é a ação do Espírito Santo. Ele age de maneira soberana, ele age de maneira incompreensível, ele age de forma misteriosa. Esse processo do novo nascimento nós não conseguimos ver, porque o Espírito Santo opera lá no nosso interior, lá no interior do homem. Então, nesse primeiro ponto, basicamente, o que nós temos que falar com os irmãos é isso, apresentar aos irmãos o novo nascimento, e mostrar que o novo nascimento ele vem do alto, ele vem do alto, ele vem de cima, e que, acima de tudo, ele só pode ser experimentado por aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Amém? Vou encerrar por aqui. Os irmãos viram que deu uma queda aí. A energia acabou por aqui. Também já estamos aqui encerrando este vídeo. Permitindo Deus, amanhã eu publicarei outro vídeo falando acerca da justificação do novo homem. Que Deus abençoe os irmãos e, permitindo Deus, amanhã estaremos aqui.